a cada um de vocês e que possamos ser gratos ao Senhor que habita dentro de nós e que faz todas as coisas. Nós cremos em um Deus que faz milagres. Nós cremos num Deus que age a glória. Nós cremos num Deus que muda as coisas, que transforma todas as coisas no nosso meio, na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a psicologia de Cristo. É o nome que eu dei para o início dessa série, desse momento de louvor e adoração. O Senhor que faz todas as coisas e que transforma vidas, que muda corações. Me digam aí se o som tá bom, se vocês estão gostando. Hoje trabalharemos o texto de Lucas 7, de 40 a 46. Ótimo, o som tá ótimo, disse a minha mãe querida. Muito bem, vamos então, nesse momento de adoração e de carinho, vamos louvar e adorar o nosso Deus. Eu vou falando sobre baixei o som. Vamos falar. Hoje nós temos dois assuntos a ser tratados, dois assuntos muito importantes, assuntos muito importantes para a Igreja brasileira, para o povo de Deus. Senão, a tua, não entendi, mãe. Tá bom assim. Entendi. Hoje falaremos sobre dois assuntos muito importantes. Eu já tinha programado a falar sobre o tema da psicologia em Cristo, mas surgiu um assunto muito importante. Eu quero falar sobre
como as qualificações que Paulo dá a Timóteo sobre o pastoreio, sobre o presbitério, pode afetar a nossa vida hoje. E como essas qualificações, aqueles que estão dentro do ministério e que não correspondem a essas qualificações, como isso pode nos afetar diretamente? Primeiro eles, os líderes, e depois todos nós, como povo de Deus, podem ser afetados. Porque é muito... Eu estava fazendo um vídeo agora do Iago Martins, e ele dizendo que é muito triste, eu concordo com ele diz que é muito triste quando tu vê um homem de Deus, um homem realmente conhecido nas coisas espirituais, como isso pode ser triste para a igreja brasileira e para a igreja do... Thiago, tira a mão da boca. Para a igreja de Deus na terra. Quando Paulo escreve a Timóteo, então, se vocês me permitem, eu vou iniciar a mensagem por essa parte e depois eu vou avançar para o assunto primeiro da live. Eu vou inverter aqui. Quando nós aprendemos, quando Paulo fala sobre as qualificações para o ministério, ele fala que o líder, em primeiro lugar, ele deve ter um chamado divino e um caráter inatacável, né? Ou seja, o presbítero ele não deve agir por ambição humana. Ele não deve estar no ministério, no pastoreio, que hoje em dia, na nossa realidade, principalmente na realidade brasileira, o ministério e o pastoreio se confundem muito. E ele não deve estar nessas duas ocupações por ambição, mas ele deve ser um homem íntegro. Seu caráter deve ser de acordo com as leis de 1 Timóteo. Ele deve ser um homem irrepreensível, íntegro, amoroso e humilde, né? Um homem que não tem essas qualificações, ele não pode estar num cargo ministerial. E quando um homem ele tem esse encargo ministerial e ele cai em pecado ou cai numa indisciplina perante os membros da igreja e perante a Deus, ele deve ser arrependido, mas se ele se arrepender
e aceitar o processo disciplinar, esse homem deve ser integrado primeiramente à volta do pastoreio. Ele deve ser pastoreado, né, como um membro comum da comunidade, e depois, se os líderes virem que ele realmente se arrependeu, talvez num segundo momento, claro que isso é um processo que pode levar meses ou até anos, esse presbítero ele pode ser reintegrado ao cargo e ao corpo ministerial da igreja dele, né? Ele, em segundo lugar, esse presbítero, ele deve ter domínio próprio e sabedoria. Por isso que Paulo fala que não deve ser um homem novo na caminhada cristã. Ele deve ser um homem que deve estar, ser instruído na palavra e ser um homem que tem domínio sobre suas emoções, sobre a vida espiritual, sobre a vida material, sobre ele mesmo, né? E só para um pouquinho aqui de listar as características, para falar aqui, porque eu decidi falar sobre isso nesse momento. Nós tínhamos uma outra live preparada para hoje, mas como alguns de vocês devem ter acompanhado, um presbítero da Igreja Batista, ele foi afastado e ele recebeu afastamento e ele inteiramente, de forma muito sábia, ele recebeu essa disciplina e ele aceitou prontamente essa disciplina. E isto é muito legal. Por isso que não é legal um homem ter uma igreja onde o pastor é o rei da igreja. Não, por isso que as igrejas presbiterianas, as igrejas históricas como um todo, elas optam por um governo presbiterial, ou seja, tem pastor, mas tem um grupo de irmãos de conselho que o pastor deve prestar contas a este conselho. E uma igreja que não tem isso, ela é arriscada de não ser uma igreja bíblica, porque quando um pastor ele quando um pastor ele tem domínio geral sobre a igreja, ele não tem a possibilidade desse pastor ser pastoreado. Ele está ali pastoreando muitas pessoas e ele não tem a quem
prestar contas. E isso é muito ruim, né? Porque quando ele tiver qualquer problema, seja de qual ordem for, ninguém vai poder, no bom sentido, criticar ele, né? E a atitude do nosso irmão foi uma atitude louvável. Ele pecou e ele aceitou a disciplina. Claro que disseram no vídeo que ele feriu muitas pessoas e um líder dessa magnitude, ele tem a tentação de incorrer nesse erro, mas ele foi verdadeiramente um cristão e aceitou prontamente a sua disciplina, né? Outro aspecto que eu gostaria de frisar é que ainda quando o pastor, o presbítero, num terceiro aspecto, antes de eu falar da fidelidade à palavra, é que ele deve ter amor e cuidado com seu rebanho. Isso é muito importante, porque é um pastor que não visita, um pastor que só vai lá para no domingo, que não está vivendo na vida, não está se preocupando com a vida dos irmãos, não está visitando, não está exortando, não está incentivando, não está sendo ministrado. Esse presbítero, ele não está exercendo ministério, porque ministério, eu, por exemplo, tenho alguns tipos de ministério. Eu sou um pregador, mas quem é pastor, o foco dele não é somente pregar ou levar o sermão. O foco dele é cuidar de pessoas. Então ele deve visitar, ele deve ensinar, ele deve exortar quando tiver que exortar e ser ativo com seu rebanho. Ele deve fazer isso com amor, ou seja, apacentar as ovelhas do rebanho de Deus que está entre nós. Devemos ter cuidado com ele, não por, diz as escrituras, não por força, mas voluntariamente. Ou seja, o pastor, ele não deve ser alguém que vai impor a sua opinião, mas vai ser aquele que vai guiar os outros à opinião da escritura. Porque o pastor, ele não está ali para dizer a sua opinião e para ser um dominador, né? Eu sei que muitos de vocês não gostam desse termo, mas quando o pastor é o chefe da igreja, essa igreja já deixou de ser uma igreja bíblica para ser uma seita. Então, voltando aqui lá em 1 Pedro 5:2, o apóstolo Pedro, ele diz,
apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas prontamente. Ou seja, é o que eu falei, pastor, ele deve ser alguém que ama o rebanho de Deus. E que tal como aquela ilustração de Jesus levando a ovelha, ele deve guiar seu rebanho em suas costas. Um quarto aspecto é que ele deve ter fidelidade à palavra e amor à sã doutrina do Evangelho. Ele deve ser alguém que estuda e que expõe as Escrituras, que segue a orientação divina da Escritura, que ensina os irmãos o que, novamente, não o que ele acha, mas o que a Escritura diz, porque ele não está ali para colocar a sua opinião, mas ele está ali para ser um porta-voz da mensagem de Deus, da vontade de Deus. Esse é o papel do presbítero enquanto tal. Ele é um embaixador do reino. O que faz um embaixador? Ele transmite a mensagem do seu Senhor. É isso que o embaixador faz. Quando envia um embaixador de Estado, ele está lá em nome do seu monarca, ou em nome do presidente, para com aquele povo. Ele não vai dizer o que ele quer, ele vai dizer o que a ordem superior o que a ordem superior quis, perdão. Então, ele deve ser um embaixador do reino, ele deve ser fiel à doutrina de Cristo, fiel à doutrina dos apóstolos e ensinar com mansidão as Escrituras. Só enfocando nesse ponto, ele deve ser novamente retendo firme a palavra de Deus, que é conforme a doutrina, para que ele seja poderoso, tanto para admoestar na sã doutrina de Cristo, como para convencer os contradizentes. É a referência bíblica que nos fala sobre isso, é título 9, certo? O quinto aspecto do presbítero é que ele deve ter disciplina e responsabilidade, certo? Ele deve ser alguém que tem uma postura firme. Perdi aqui agora, perdão, irmãos, aqui, que ele se desvia quando um pastor se desvia do caminho. A disciplina é necessária, esse é um ponto importante. Quando um pastor se desvia da doutrina, ele deve ser novamente pastoreado para haver
restauração e para que se mantenha a saúde do rebanho. Então ele é afastado quando ele está em processo de restauração, ele é cuidado pelos irmãos, mas ao mesmo tempo aqueles que cuidam do pastor nesse momento estão olhando também pelas ovelhas, porque nesse momento aquele homem ele não está apto a dirigir a igreja de Deus. Então, quem toma de lugar do presbítero, ele deve, em primeiro lugar, ministrar a vida do pastor, do presbítero, e em segundo lugar, ele deve ser alguém que vai também cuidar do resto do rebanho. É por isso que talvez se chame um pastor interino, porque esse pastor interino tem autoridade para cuidar do pastor e para, consequentemente, cuidar do rebanho. Deixa agora eu falar por que eu trouxe esse assunto hoje. E isso aqui não é só fofoca, eu só quero dizer por quê. Eu não sei se vocês viram na web, na internet, como se diz aí no popular brasileiro, na web quente, que o pastor Paulo Júnior, que é o pastor da Aliança do Calvário, ele foi afastado por um voto disciplinar da igreja que ele presidia. E teve algumas denúncias ali sérias sobre a atitude e a postura dele, mas também ele aceitou prontamente a disciplina e fez um vídeo se retratando e dizendo que ele teria um afastamento, e eu achei muito louvável a atitude do Paulo Júnior, inclusive porque eu esqueci de colocar aqui nos pontos, mas se vocês quiserem Google aí, tudo que eu estou falando tá lá no nosso blog, na plataforma de estudo do canal. Então depois você vai lá. Mas voltando aqui, o Paulo Júnior, ele foi alguém que aceitou a disciplina do seu presbitério e que teve uma atitude honrada perante Deus e perante o povo de Deus. Perdão aí, mas eu não tinha como saber essa propaganda. Então, deixa eu passar porque não tem como pular aqui. Aí, perdão. Então, o pastor Paulo Júnior, ele teve uma atitude honrosa. E o que foi dito sobre ele? Em primeiro lugar, que ele confessou
publicamente suas falhas e eu vi o vídeo que ele postou e aceitou se submeteu a disciplina eclesiástica da Igreja Batista Aliança do Calvário, esta igreja que ele, digamos assim, é o presidente, e ele também demonstra humildade. No vídeo ele demonstrou humildade e sinceridade para um desejo de restauração. Isso é muito lindo. Isso deve nos dizer que homens que temem a Deus, homens que estão no púlpito, homens que pregam a palavra, eles devem ter essa humildade de entender que o ministério não é um trabalho comum. Não, tu tá ali chamado dos céus. Tu tá ali, principalmente nós que acreditamos no calvinismo identificado, não no hipercalvinismo, mas na visão das escrituras, nós acreditamos que aquele homem que está ali é porque Deus determinou que ele estivesse ali. Então, se ele está ali é por sustentação dos céus e não pela força bruta dele. Certo? E o pastor Paulo Júnior parece ter entendido isso. Boa noite, irmãos. Então, um outro ponto interessante é que esse ato de coragem do pastor Paulo Júnior mostra para a igreja e para todo o mundo que nós, enquanto membros da igreja, digo membros da igreja como povo de Deus, deve ter a mesma atitude para com Deus e para com a igreja de arrependimento em primeiro lugar e em segundo lugar de busca por redenção e reconciliação que são caminhos para a cura e para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Por fim, é importante que nós somos salvos pela graça, assim como o pastor Paulo Júnior prega e muitos outros que são fiéis à palavra de Deus, que sabem que nós somos salvos pela graça e que somos, então, dessa forma, passíveis de erros. Somos passíveis de erros e temos a responsabilidade de, quando errar, poder sermos pedir misericórdia de Deus e que possamos, nós como igreja, pedir discernimento dos céus de quem é e quem não é os verdadeiros pastores
E claro que nós não somos ninguém para julgar, mas a escritura nos manda nós estarmos de olhos atentos, né, para não incorrer em falsos profetas. E novamente eu não creio que esta seja o caso do irmão Pastor Paulo Júnior, inclusive por essa atitude, mas a igreja que não sabe discernir pelo Espírito, ela cai ela tem a tendência de cair no governo de falsos presbíteros e de falsos profetas. Profetas esses, não aqueles que têm revelação, mas aqueles que são ministradores da palavra, certo? Agora, sobre o Paulo Júnior em si, eu falei sobre as implicações dessa atitude do Paulo Júnior. Creio que ele, falei das implicações dos deveres do presbítero, mas agora falando especificamente do caso do Paulo Júnior, eu já fui muitas vezes ministrado por mensagens dele, inclusive uma das coisas que ele foi, que acusaram ele, é que nos vídeos ele é muito enfático, ele julga muitos outros, e que agora ele ocorreu em pecado, e até disseram que alguns ficaram chateados por essa atitude dele, de ser frequente, de ser incisivo, de dizer não, isso aqui vou denunciar pecado e tal. E eu acho que existe um limite para isso, mas o final do vídeo dele, ele disse que foi retirado por um período indeterminado do ministério e que vai se aperfeiçoar nesse tempo e buscar cursos de teologia para se reconectar, para poder melhorar. E isso eu vejo como uma atitude muito louvável. Agora, o Paulo Júnior seria um falso profeta, um espírito do anticristo, como talvez alguns digam? Eu acho que não. Eu acho que é um homem que também merece da graça de Deus e que, novamente, nós não devemos dizer que ele, enfim, de mandar ele para o inferno, não, nada disso, né? Como muitos podem ter se tentados a fazer nesse momento, dizer, eu sempre disse que ele era um falso profeta. Não, eu não acredito nisso, inclusive se fosse, não seria um momento de chutar cachorro morto, mas acredito que não seja o caso e que a igreja possa acolher ele. A Igreja Aliança do Calvário e a Igreja Brasileira como um todo, né? Oramos pelo irmão Paulo Júnior, né? Eu acredito que é uma
uma tristeza ter que deixar, né, o ministério e agora temos um outro assunto para tratar, que seria o assunto de hoje, que é a psicologia do Evangelho de Lucas, né, a psicologia celestial de Jesus, que está em Lucas 7, dos versos 40 ao 46, que é a continuação da nossa análise do texto da mulher prostituta que é alcançada pelo amor e pelo perdão de Cristo Jesus. Tem alguns pontos aqui que eu queria chamar a atenção e é um sermão meio extenso, mas esse é o segundo assunto que eu queria tratar hoje. Eu não sei se vocês querem que eu trate isso hoje ou se vocês querem que eu deixe essa parte para uma live que vem. O que vocês me dizem? A paz é um texto muito bom. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá de live. A gente já tá em quase uma hora de live. Eu vou deixar esse assunto para amanhã. Eu só quero dar uma pincelada sobre o que é isso. Eu falei aula passada que eu sobre os versos, ali os versos 39, 38 e 39, né? Agora vamos do 40 ao 46. Falei sobre como a mulher prostituta achou graça diante do Senhor e como nós também podemos ter sim, a minha mamãe querida, linda, minha mamãe, né? Vamos lá, então, o que eu quero dizer é que Lucas, e que é o ensino de Cristo, tem alguns pontos que nós precisamos observar nesse ensino de Cristo. Primeiro é chamar a atenção com empatia e atenção, né? Quando Jesus ele diz assim: Simão tem uma coisa a dizer, convida o Simão fariseiro para um diálogo, dizendo que aquilo que ele estava fazendo não era algo sincero, certo? Depois
nós temos uma parábola, né, de Jesus que ele apresenta o capítulo é Lucas 7, certo? Ele apresenta uma parábola de dois homens que deviam e que ele... pedir a parábola aqui, mas que Jesus diz que esses homens estavam, um devia e um outro, né? Deixa eu ver aqui, tem tanta coisa aqui que eu perdi. Assim, que um devia 500 denários e outros 50. E quem seria mais perdoado? Aquele que devia 100 ou o que devia 50? E Simão Fariseu diz que aquele aquele que mais foi perdoado é aquele que mais seria agradecido. E Jesus, ele disse, julgaste de mim. E aí ele se volta à mulher e diz que ela seria perdoada. Num segundo momento, Jesus usa essa história para facilitar a compreensão e ele faz uma aplicação como essa história pode nos ensinar poderosas lições espirituais. Terceiro ponto é que Jesus, ele confronta o pecado com amor, mas com sabedoria. Ele pergunta, qual deles amará mais? E ele permite que Simão chegue à conclusão antes de confrontá-lo com seus próprios erros. Quarto ponto, tô passando rapidinho porque vai ser o assunto de amanhã. Ele revela a verdade e a atitude de coração. Perdão, esse é o quarto. Quinto, ele ensina graça e perdão, né? Ele compara, ao comparar os gestos da mulher com a atitude de Simão, ele ensina graça e perdão, que ele diz que aquela célebre frase, a quem muito perdoa, a quem muito ama, foi muito perdoado, ou aquele, perdão, ou Jesus, a quem muito foi perdoado, muito ama, fazendo uma alusão à prostituta que muito pecou, mas também muito amou, então foi perdoado. No nosso entender das escrituras sagradas, temos muitos pecados, então devemos amar, né, muito, visto a graça que o Senhor nos alcança. Esse será o resumo da nossa live de amanhã, certo? De amanhã ou de... hoje é 4. De amanhã ou de sexta, depende como chegarei lá da DEF.
Sim, sim. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Então, que Deus abençoe todos. Eu estou tocando a vida, estou bem, com um pouco de dores, mas estou assim mais bem. E você, Jennifer, obrigado. Que Deus abençoe todos. Lembre-se de passar lá no YouTube e se inscrever no canal. Peço a ajuda de vocês para obrigado, Jennifer, para levar esse canal mais adiante. E também peço orações, né? Pela minha vida, pela vida da minha família. E é isso, certo? Amanhã voltamos e lembraram vocês que todos podemos cair, mas pela graça de Deus e somente pela graça de Deus podemos levantar. Basta que nós entendamos a nossa me fugiu falar, mas a nossa, quanto pequenos somos e quanto, como diz a palavra, quanto mais pecadores, mais somos perdoados. Mas devemos lembrar sempre que devemos buscar ter uma vida santa. Isso também com a graça de Deus, porque não conseguimos isso pelos nossos próprios esforços, certo? Estou com 15% de bateria, tenho que ir lá. Que Deus abençoe. Vamos encerrar com uma oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, obrigado porque tu tens sido fiel. Senhor, abençoe nosso irmão Paulo Júnior e todos aqueles que estão sofrendo com essa saída dele. Senhor, que conforte o coração dos familiares e que nos lembre, Senhor, que ninguém está livre disso e que nós possamos reconhecer o nosso pecado e ser gratos pela sua misericórdia, visto que a sua majestade é santíssima. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens sido fiel. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe todos. Até amanhã. Fiquem com a paz do Senhor. Talvez você vai cair o celular aqui para me desligar, mas é isso. Amanhã falando. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, você te adorando, pensando na afeição. Acalma o meu coração.
acalma o coração. O vento se foi tua presença, acalma o meu coração. Lembrando que vamos ter novos vídeos e conteúdos no nosso canal de adoração, certo? Depois, amanhã eu aviso como funcionar. Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz do Senhor. Uma boa noite. Não tirador muito na feira não pagar, acalma o meu coração. O vento está te adorando, que vento maravilhoso.